E agora a gente fala da notícia do dia envolvendo negociações do futebol brasileiro. A janela fecha amanhã, mas ainda ficará aberta para clubes brasileiros contratarem atletas que tenham disputado o estadual. Até abril. Até abril, até dia 16 de abril. Já explica bem isso. Ontem o Flamengo fez uma cartada pelo Maicon, que, como a gente vai mostrar aqui, ficou. O Maicon decidiu ficar no Corinthians. Essa é a apuração do GE, a apuração da Joana de Assis, que faz um texto minucioso hoje no nosso portal explicando por que, na apuração dela, o Flamengo chega a um acordo com o Shakhtar, mas o Maicon diz não. Ele está emprestado ao Corinthians, o Corinthians teria que ter pagado 500 mil euros, não pagou. É um dos muitos calotes que o clube deu recentemente. E aí o Flamengo foi lá, chegou num acordo para pagar 6 milhões de euros e o jogador diz que não. Olha, é muito difícil dizer não ao Flamengo. A história recente do futebol brasileiro mostra isso. O Flamengo já tirou o Bruno Henrique do Santos, tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, tirou o Michael do Goiás, e aí na época havia uma disputa com o Corinthians e o Michael optou por jogar no Flamengo. Tirou o Léo Pereira do Furacão, tirou o Santos, que era titular absoluto do Furacão também. O Marinho era o rei da América, vestindo a camisa do Santos. Ele sai do Santos para ser reserva no Flamengo. Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo. O Alan era titular absoluto do Galo e foi escolha dele, Alan. Ele disse que queria jogar no Flamengo, aí o Galo negociou o Alan. Agora o Léo Ortiz. Posso falar dos técnicos também, como o Vitor Pereira. O Corinthians ofereceu um caminhão de dinheiro para o Vitor Pereira seguir no Corinthians. Ele não pensou duas vezes, optou pelo clube que ele entendia teria maiores condições de disputar todos os títulos da temporada. Rogério Ceni não titubeou, ele soltava e mandava prender no Fortaleza. O Flamengo chamou, ele largou o Fortaleza, foi. Dorival Júnior. Dorival Júnior no Ceará, largou o time no meio da temporada, foi. No meio do aeroporto. Ele veio da viagem, parou no Rio de Janeiro, o time foi muito difícil. É muito Raro Pedro, falar não para o Flamengo. Só tem um detalhe, a gente vai falar dessa questão que envolve o Flamengo, mas tem uma coisa que me chama a atenção e eu imagino que incomode profundamente o torcedor corintiano. A gente não pode naturalizar essa situação financeira do Corinthians. Claro que não. Isso não pode ser naturalizado, gente. Claro que não. A Joana, como sempre precisa nas informações, não, aí o Corinthians não pagou, aí renovou, o Corinthians não pagou. Isso não pode ser naturalizado. E só para não ficar no não Corinthians. Vou nem romantizar, assim, eu acredito mesmo que tem algumas razões, como o fato de o Michael ser um titular no Corinthians, embora o Corinthians seja um coadjuvante das competições que disputa. Mas é o Corinthians, sempre vai ser o Corinthians. Mas tudo bem, ele é um titular no Corinthians, vai jogar mais. Ok. Ele é formado no clube, ele está em São Paulo. Mas essa informação de que o Corinthians deve 11 meses a ele e que a permanência dele também é um facilitador para receber, porque senão se ele sai, ele vai ter que ir para a justiça para receber. E aí o clube sinaliza, não, fica aqui. Isso não pode ser romantizado. Não. Você pode romantizar o amor dele pelo Corinthians, que acredito ser verdadeiro mesmo, mas romantizar um clube dever 11 meses para um atleta... Exato. É que nem a permanência dele no Corinthians garante que ele vai receber esses 11 porque, meses. Assim, eu até acho, cara, se você sai, você tem que ir para a justiça, acionar a FIFA, ele é formado no Corinthians, ele é titular, no Flamengo ele teria que disputar a posição. Para mim, esse que é o sério, assim, até porque é muito possível de que ele continue no Corinthians até o final, pelo menos, da temporada e que ainda assim não receba tudo que tem. Mas sempre será titular. Mas eu vejo o caso dele muito parecido com o caso do Gustavo Scarpa, por exemplo. Eu acho que são casos muito semelhantes de dois jogadores onde, no caso do Scarpa, a chegada dele no Atlético e do Michael no Corinthians chegam para ser, são, de certa forma, parte das referências técnicas da equipe, e dois jogadores que, se chegassem no Flamengo, no caso do Michael agora, era um jogador que seria absolutamente para ser reserva. Mas o Scarpa vai jogar Libertadores, vai brigar por título, é candidato a título brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O que eu digo que eu acho um caso semelhante nesse sentido. Ele chega no Atlético brigando por título, mas com a certeza de que ele vai estar entre os protagonistas de tudo que o Atlético vai disputar. Porque o Michael no Corinthians brigou para não cair no passado,
não vai jogar a próxima fase do Paulista. Assim, esportivamente, o Corinthians é candidato a ser um mero coadjuvante. Mas é um cara de 26 anos que vai ser titular do time das maiores torcidas de futebol brasileiro. No Flamengo, ele ia jogar durante, sei lá, a Copa América. O Tite está olhando a temporada. O contrato do Flamengo era de 4 anos, mas ele sabia que ia receber em dia por 4 anos. Exatamente. O Tite está olhando o momento também. Está sem o Gerson, meia canhoto. Não, e olhando a temporada, né? E ter o Maicon, meia canhoto, como opção ali, nesse momento, talvez até o Maicon chegasse para jogar. Não, para jogar. Talvez até conseguisse vaga. No time titular, acho difícil. Sem o Gerson hoje, sem esse meia canhoto. De La Cruz, cara. O Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Olhando, para mim, a opção do Maicon... Ele está usando o Luiz Araújo. Assim como você está contratando o Maicon porque ele é uma oportunidade e ele está contratando. Mas tem uma carência no O Flamengo está contratando o Maicon porque o Tite é muito forte. O Tite já disse isso em várias entrevistas. Ele quer um elenco forte, onde ele tenha 2 jogadores por posição. E a versatilidade. Se você olhar a janela por isso que o Flamengo está contratando mais. Ele mirou jogadores muito versáteis. Léo Ortiz, ele joga dos 2 lados da zaga. O De La Cruz, ele joga em 3, 4 posições do meio campo. Joga em todas. O Michael também, ele já fez as 4 funções do meio campo no Corinthians. Isso é uma filosofia da comissão técnica. Agora, o que mais me chama a atenção é que se de um lado você tem um clube onde a recusa tem praticamente 0, que é o Flamengo, por que nenhum jogador recusa jogar no Flamengo? Porque todos querem jogar no Flamengo. Pelas condições de trabalho que oferece, pelo nível de competição. Você sabe que o Flamengo vai disputar todos os títulos da temporada. Você vai receber em dia. As condições, que o Flamengo tem no de trabalho são as melhores possíveis. E é o Flamengo, maior torcida do país, maior torcida do continente. Enfim, isso aí não se discute. Agora, do outro lado, você tem o time de maior torcida do principal estado economicamente do Brasil, que é São Paulo, e esse time, eu temo muito essa naturalização, porque no futebol, de forma geral na vida, às vezes a gente comete esse erro de começar a naturalizar certas questões. O Michael ficou no Corinthians. Vamos agora falar de quem chegou para o Flamengo, na linha de ninguém diz não ao Flamengo no futebol brasileiro, salvo raríssimas exceções. O Léo Ortiz chegou ontem e falou como novo jogador rubro-negro. Dá uma olhada. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Ok. Muito bem, meus amigos. Vai ter reforço para o Flamengo. Zagueiraço. Olha aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. É isso que o Flamengo quer para a sua temporada. Eu acho que ele vai, com o tempo, questão de tempo, ele barrar o Fabrício Bruno. E acho uma zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, assim, das e com reparo, o Fabrício Bruno que está jogando num alto jogando nível. Bem, é porque é porque eu acho o Léo Ortiz e o Léo Pereira também, os dois mais zagueiros, melhores jogadores do que o Fabrício Bruno. Mas, assim, é um elenco que nenhum outro time no Brasil tem... Esse me parece que tem razão. Na defesa, principalmente, três titulares, praticamente. Esse chega, diferentemente do que poderia acontecer com o Maicon, eu entendo que o Léo Ortiz chega para ser titular. Sim. O Maicon, eu pelo menos não tenho a convicção de que ele seria titular. Mas o Léo Ortiz, a impressão que eu tenho é que ele vem para ser titular. Não nos esqueçamos que, inclusive, quando o técnico da seleção brasileira, o Tite o convocou. Não é que vai chegar sábado no Fla-Flu e já está em campo. Mas com o decorrer, qual vai ser a formação de zaga do Flamengo? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz e Léo Pereira, aí eu não sei. Mas me parece que o caminho natural será ele ser o titular. Só para falar do outro trio de zaga também do futebol brasileiro, que é espetacular também, mas eu acho que ainda está abaixo desse, o do Palmeiras, com o Gomes, que está machucado. Mas Gomes, Murilo e Luan são 3 zagueiraços. Mas o do Flamengo, na minha opinião, esse trio com Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira é o trio de zaga principal do futebol brasileiro. Se o Tite quiser... Você vê que você nem coloca o Davi Luiz, hein? Não, para mim o Davi Luiz é a 4ª opção. Que deve ser o maior salário desses todos. Cara, uma linha de zaga dessa, sim, você joga no campo do adversário com tranquilidade. Tem velocidade para compensar, tem capacidade de ter controle. O Fabrício Bruno, a velocidade... Eu tenho, assim, não é informação, mas eu tenho a percepção de que se não fosse a cláusula ativada pela renovação automática do Davi Luiz... Pelo número de partidas. O Flamengo não teria renovado o contrato com ele.
Tchau.